Quantas vezes você viu no Orkut, no Facebook ou no Instagram um casal perfeito? Aquele casal top, referência, que todo mundo olha, que todo mundo inveja. A pessoa cozinha. Não, ele não perde a pessoa oportunidade monta de sambar na cara dos homens do Brasil. Aquelas fotos em Paris, em Roma. Esse casal fica grávido. Eles começam a postar bastante fotos dos dois, com a barriga, felizes da vida. Até que o neném nasce. No começo, só alegria, só flores, e os dois tirando bastante fotos com o bebê. De repente, você começou a notar que as fotos do casal foram diminuindo. E geralmente aparecia um ou outro com o bebê. Foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aquele casal perfeito se separou. Será que você está passando por isso? Ou conhece alguém perto de você que esteja passando? Fica até o final. Esse é o canal do Casal Mais Leve. Aqui nós falamos sobre estilo de vida, espiritualidade, saúde mental, física, emocional, família. E nosso objetivo principal é que você e eu sejamos muito mais leves. Eu peço para que você fique nesse vídeo até o final. O YouTube entrega para mais pessoas o nosso conteúdo e a gente pode ser mais relevante. Se você sai antes, o YouTube corta o nosso alcance e entende que esse vídeo não é bom. Os motivos que nós vamos abordar hoje podem acontecer se o casal tiver filhos ou não. O filho é só um componente a mais. E muitas vezes pode parecer que ele é o pivô de um divórcio. Mas pode ser que ele só seja o mais fácil de ser responsabilizado. A chegada do bebê muitas vezes é só o estopim de uma crise que já estava acontecendo, se arrastando por um longo tempo, e às vezes o casamento estava só por um fio, esperando o tiro de misericórdia. O primeiro deles, e também a maior porcentagem de divórcios acontece por esse motivo, é a vida sexual do casal. Quando a relação sexual é prazerosa para ambos, se ambos estão satisfeitos com essa parte no casamento, muitos problemas são deixados de lado e consegue-se passar um pano, passar por cima e o casamento resistir e sobreviver por bastante tempo. Consegue, de fato, superar diversas turbulências. O segundo motivo, que também é o segundo maior motivo de divórcios no mundo, é a falta de dinheiro. Problemas financeiros, de um modo geral, podem levar muitas pessoas a desistirem de sonhos que às vezes acompanhavam elas desde a infância. E muitas vezes a pessoa precisa abrir mão de coisas que realmente significavam muito para ela. E isso pode gerar muita frustração, um mau humor contínuo, uma grande insatisfação, e muitas vezes a pessoa nem entende que é esse o motivo que está gerando toda essa insatisfação. A pessoa vai ficando amargurada, apática, frustrada. Isso vai começando a criar um desgaste até realmente chegar o ápice, que é o divórcio. E não se engane, a chegada de filhos gera sim um grande impacto financeiro e uma redução muito grande ou até total, por meses ou até anos, da atividade sexual. Ou seja, se os dois principais motivos de divórcio se acentuam com a chegada de um filho, se o relacionamento não for sólido o suficiente, não for estável o suficiente, não estiver ali calejado, não tiver passado por bastante coisa, pode ser que o casamento realmente não resista a essa prova. Ah, Isaac, mas esses motivos aí eu já sabia. Vou sair desse vídeo porque não tem nada de novo pra mim. Calma, meu filho, agora a gente vai chegar lá. O motivo 3, que é um motivo que é muito negligenciado por muitos e geralmente até nem percebido é exatamente o machismo. Não saia correndo, não estou levantando bandeiras de nada aqui,
mas é importante entender o que estruturalmente a gente faz dentro da nossa sociedade que é muitíssimo danoso para um casamento, para a criação de filhos, e a gente sequer sabe que está errado. E a gente precisa desmistificar alguns pontos aí. O primeiro deles é que quem luta contra o machismo está levantando bandeira política. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não viaja. Machismo é uma coisa que não deveria existir de forma alguma, hipótese alguma. A outra coisa que a gente precisa desmistificar é que machismo significa defender os valores da família. Óbvio que ninguém fala isso abertamente. Eu sou machista porque eu estou defendendo os valores da família. Não. Mas se misturam conceitos bíblicos com machismo e acham que está tudo numa coisa só, o que não é verdade. Machismo não é saudável para ninguém. Não faz de você nem um pouco mais macho. Hoje em dia, a mulher passa a ter mais informação, ajuda de profissionais também, e ela passa a almejar sair desse casamento, ou melhor, desse relacionamento que não é nem um pouco benéfico, que dificilmente tem algo que realmente vale a pena para se manter. Onde que começa a se confundir aquilo que eu falei anteriormente, os valores ali, machismo com Bíblia, porque a Bíblia menciona, isso sim é um valor bíblico, que o homem é o provedor da família, que ele deve trazer o cuidado, que ele deve amar a sua esposa acima de tudo, claro, abaixo de Deus. Mas ser o provedor da casa não tem relação somente com o dinheiro. Muito menos significa que a mulher necessariamente precisa não trabalhar ou obrigatoriamente ganhar menos do que o marido. Prover significa cuidar, significa ofertar as coisas que são necessárias. Não é só dinheiro que é necessário dentro de um casamento. O cuidado, o apoio, o conforto, a proteção, a segurança de que a mulher não vai estar sozinha, que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Isso é muito profundo, é muito forte, é muito grande, para acharem que a Bíblia em algum momento supõe que o homem é maior do que a mulher e que ele é mais relevante e que são as decisões dele que têm que prevalecer. Não é isso que está escrito na Bíblia. Ou seja, não é sobre dinheiro, é sobre a capacidade do homem de se doar pela sua família, pela sua esposa, de amar, proteger, de ser, de fato, um guarda-chuva para eles. Quando a turbulência, a tempestade vier, ele vai segurar as pontas de proteger com todas as forças que ele tiver. O homem até pode trabalhar mais tempo fora de casa, mas isso não deveria, em hipótese alguma, tirar a responsabilidade dele com as coisas de casa, que também são dele, ou a responsabilidade na criação dos filhos, que também são dele. E pasmem, 70% dos homens entendem que se chegasse num momento em que precisasse sacrificar uma das carreiras, não importa o contexto, a carreira que deveria ser sacrificada teria que ser a da mulher. Pasmem ainda mais, 75% dos homens entendem que a responsabilidade da educação dos filhos é exclusivamente da mulher. Eu ainda costumo ficar surpreso quando algumas pessoas descobrem que eu lavo louça, que eu arrumo a casa, que eu lavo roupa. Usam a seguinte frase: olha, ele ajuda a Gleice em casa. Gente, se eu como, a comida também é para mim, por que só a Gleice tem que cozinhar? É claro que essas conversas, essas funções, elas podem ser acordadas dentro do casamento. Alguns não têm tanta facilidade ou afinidade de fazer algumas coisas. Por exemplo, passar roupa eu não passo de jeito nenhum. E provavelmente ia queimar todas as roupas. Mas todo o resto eu faço. Tem gente que não cozinha, tem gente que não lava roupa, tem gente que não lava louça. Ok, as regras você define dentro do casamento. No nosso caso, geralmente os dois trabalham horário integral. Os dois trabalham fora e os dois têm a jornada dupla, agora tripla. Hoje em dia, a mulher também tem que dar conta de colocar dinheiro dentro de casa, porque praticamente não existe mais, nos nossos dias, na nossa sociedade atual, homens que conseguem sustentar a casa sozinhos. Claro, na classe média altíssima, classe alta, há lugares que eu não passei muito ainda por lá. Homem não ajuda em casa. Homem vive numa casa que a mulher também vive, ninguém é servo de ninguém, e os dois têm que trabalhar juntos para ter harmonia, para conviverem felizes, para todo mundo estar satisfeito e ninguém ficar sobrecarregado. O que não dá para dizer é:
O homem tem que trabalhar fora, a mulher tem que trabalhar fora, aí o homem tem que chegar em casa, a mulher tem que se virar nos 30 para fazer a comida, lavar a roupa, cuidar do filho, passar de tudo, e o homem fica no sofá bebendo cerveja e vendo televisão? Tempo das cavernas. Mãe, os machos já nascem nojentos? Bem, essa é uma pergunta que vem sendo feita há séculos. Acho que nascem nojentos, mas precisam passar anos uns com os outros para chegarem a uma grosseria perfeita. Pai não ajuda a mãe a cuidar do filho. Pai cuida do filho, porque o filho é do pai, também como é da mãe. Então não tem essa de ajudar na criação. Um dia eu estava participando de um encontro para casais. Senta que lá vem a história. As mulheres estavam ali se questionando da omissão dos maridos em algumas coisas, em tarefas dentro de casa, e os homens estavam todos bem calados. Uma pessoa finalmente levantou a mão e falou assim: gente, sabe qual é o problema? As mulheres estão reclamando aqui que os homens estão frágeis, que estão menos masculinos, mas também, como é que não vai ser assim? Estão dando vassoura para o homem, estão dando louça para lavar. É claro que os homens vão ficar menos masculinos fazendo essas atividades de casa. Estão dando vassoura pro homem, estão dando louça pra lavar. Eu fiquei incrédulo, O quê? Não acredito. mudo, não consegui abrir a boca naquele momento. E aí depois de algum tempo ouvindo muitas coisas assim que eu estava achando absurdas, eu resolvi finalmente me meter, e acabou que as pessoas elas tiveram um olhar diferenciado e começaram a perceber que algumas coisas não eram bem daquele jeito. E antes que alguém diga, eu trabalho fora sozinho, eu coloco dinheiro em casa sozinho, e a minha esposa só precisa cuidar da casa. E tá só fazendo isso mesmo? E eu chego em casa cansado do trabalho, porque tô ralando duro para dar uma vida confortável para ela? Então nada é mais justo do que eu chegar em casa, minha comida tá pronta, e eu não precisar fazer nada, certo? A resposta está errada! Errado. Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Alguma vez você já passou um dia inteiro dentro de casa, tendo que cuidar de todas as atividades do lar, todas as demandas que aparecessem extras, atender ligações, resolver pepinos que aparecem de última hora, cuidar dos filhos, sozinho, enquanto a sua esposa estava fora de casa trabalhando ou fazendo alguma outra coisa? Eu já precisei passar por isso. Vá ver o seu futebol, já que isso é mais importante do que eu. Teve um período que eu estava autônomo e eu tinha muito mais tempo dentro de casa do que a Gleice. Teve até um momento que a Gleice estava trabalhando em 2 empregos. Aí, seu folgado! Não preciso desse estresse! Meu marido tem 2 empregos! 2! Então, nada mais justo do que eu cuidar dessa parte e dar todo esse suporte para poder ter o equilíbrio. Eu posso garantir para vocês com todas as letras que ficar em casa não tem nada a ver com descansar. Fazer tarefas de casa é extremamente cansativo, árduo, é trabalho braçal, é pesado, é emocionalmente desgastante e nunca que vai dar tempo de fazer tudo o que precisa fazer num dia. Você precisa arrumar a casa, varrer, limpar, cozinhar, e aí tem que marcar alguns compromissos, algumas coisas que tem que marcar uma consulta, etc. Não dá, o tempo não dá. E sabe o que acontece? Você ainda fica se sentindo frustrado, com um sentimento de culpa, achando que teu dia não rendeu nada. Por quê? São atividades que você não vê o resultado delas. Quando você trabalha e volta para casa, você falou, pô, mais um dia que eu trabalhei, dinheiro dentro de casa. Quando você arruma a casa, você não vê o resultado. Já percebeu como que brota a louça na pia? Não importa o que você faça no seu dia, não importa quantas vezes você lave. E o dia voa. Às vezes não dá pra fazer 10% do que estava programado. E aí, a mulher às vezes está lá, se sentindo culpada, porque ela acha que o dia dela não rendeu o suficiente, embora ela tenha suado ali para poder cuidar daquela casa toda e de fazer tudo que tinha que fazer. E chega o marido em casa, ela ainda tem que ouvir ogrice, que é a sua água aquecida a 60 graus Celsius, com a temperatura das águas termais peruanas, com pétala de rosa do Himalaia, um bife bem passado com cortes milimétricos ao molho de madeira produzido nos Alpes suíços. Ah, e comida requentada não. É inaceitável. Eu quero arroz e feijão frescos. Fresco é tu.
que se sente o rei da Inglaterra, que não pode comer uma comida requentada enquanto tua esposa está se matando. Para de ser machista. Óbvio que a comida estar pronta quando o marido chegar, ser uma comida de qualidade boa, é um sinal de amor, é um sinal de afeto. Afinal, a mulher que estava trabalhando em casa, ela teve mais tempo para organizar isso. Mas não pode ser uma regra que seja inquebrável, que não tem um dia que a mulher não possa estar passando por algum problema, alguma dificuldade, que de fato não tenha dado tempo por algum outro motivo e que isso vai virar um motivo de uma grande briga. As coisas elas precisam ser conversadas e precisam ser flexíveis. E se sua esposa não conseguiu algum dia fazer a comida que você queria, mas você, que é o poderoso chefão, que sustenta a casa sozinho e tem tanta condição assim, por que você não leva ela para jantar nesse dia que ela tá tão amoadinha? Tudo tem que ser negociado, conversado dentro do casamento. Nada pode ser imposto. A mulher é uma esposa amável, dócil, que vai fazer o melhor pelo seu marido e vice-versa. Não é uma serva, não é uma escrava. Quando se é machista, se entende que a mulher ela tem que dar conta sozinha dos filhos, da casa, às vezes de precisar trabalhar fora. E ainda que precisa dar exclusividade total ao marido quando ele chegar e cuidar dele e dar todos os mimos que ele precisa. Isso não é tão simples assim. Inclusive, muitas vezes, quando a mulher também trabalha fora e precisa dar conta dessas coisas, o pavio dela acaba ficando muito mais curto, ela acaba ficando muito mais irritada com o marido e isso pode, sim, causar grandes problemas. Muitos maridos acabam não aceitando a falta de sexo ou a diminuição significativa num período que é muito compreensível, esse período de adaptação que é tão natural. Um filho acabou de chegar. A mulher passou por mudanças diversas no corpo dela. Às vezes ela está com baixa autoestima. Às vezes a carga hormonal está mexendo com a cabeça dela e ela está emocionalmente fragilizada, fraca, abalada. Muitas vezes ela está num período de exaustão, cansaço físico mesmo. A produção de leite gasta muita caloria, dá trabalho. Isso sem contar as horas mal dormidas, quando consegue dormir, porque quando a gente tem filho, a gente fica ali ligado o tempo todo. Será que o bebê está respirando? Será que o lençol não tampou o nariz dele? Será que ele está bem? E essa tosse, e qualquer coisa é motivo para a gente estar em estado de alerta. Você junta tudo isso, ainda por cima, com ter que dar o cuidado para um serzinho que precisa 100% de atenção, de carinho, de amor, de afeto e de tudo. Ele não sabe fazer absolutamente nada sozinho, ele não consegue. Cansaço, irritabilidade e todo o resto. Mas isso tudo é temporário. É uma fase da vida. Todos nós passamos por várias fases, assim como a borboleta que passa por metamorfose. Nós passamos por diversas fases de adaptação, crescimento. A gente tem altos e baixos. E essa é uma fase essencial da vida, uma fase bonita, uma fase gostosa. Não tem por que ser infeliz. Se os dois conversarem, tiverem bastante diálogo, as coisas elas podem fluir por um caminho bom. E em algum momento as coisas elas vão se ajustar. Quanto menos cobrança tiver em cima da mulher, menos irritada ela vai ficar e mais facilmente ela vai te olhar com bons olhos, com um olhar de amor, de uma pessoa compreensiva, que dá carinho, que dá amor, que compreende, que faz as coisas que tem que fazer dentro de casa, que cuida dos filhos. Então, ela vai estar muito mais disposta a que essa fase passe rápido e os dois voltem a ter, na medida do possível, né, dentro do novo normal, uma vida conjugal ótima novamente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha. Um abraço. Tchau, tchau.